nosso evangelho de hoje, dia 2. Já é dia 2? Não! Dia 1º de setembro de 2020, com o tema O Bem e o Mal, e nós vamos pedir para o nosso amigo Silvio fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, respirando calma e profundamente. Vamos nos conectando com o Dr. Anselmo, com toda a espiritualidade amiga. Vamos agradecendo agora a oportunidade de estarmos aqui praticando o estudo e o Evangelho, assim como manda a lei. Vamos agradecendo por todas as graças que a gente recebeu durante o dia. Vamos agradecer agora com a oração que nos foi ensinada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Gratidão, amigo. Então, hoje quem vai conversar com a gente sobre o tema O Bem e o Mal é o Douglas, que ele já fez, acho que há uns 2 meses atrás. Ele pertence como tarefeiro do GEDEM, o Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro. Então, a bola é sua, meu amigo. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de refletir um pouco sobre o Evangelho junto com vocês. Que a luz do Mestre possa expandir a nossa capacidade de compreensão para que a gente, de forma coletiva, juntos, apesar de separados, né, possamos, unindo as nossas vibrações, realinhar a nossa vibração, né, de forma coletiva e tentar compreender um pouco mais o Evangelho para a gente se reformar e para a gente conseguir realizar a transformação que é esperada da gente. O tema do bem e do mal, estudando para esse tema, o que a gente vai refletir um pouco hoje é sobre como funciona a justiça divina, né? E como isso se reflete na nossa percepção de bem e mal, mas ao mesmo tempo, qual deveria ser a nossa percepção de bem e de mal? Às vezes, por mais que a gente conheça de doutrina há muito tempo, por mais que a gente tenha contato com o funcionamento do Espiritismo, que o Espiritismo apresenta para a gente de como a vida funciona, sabendo que a vida é essa grande oportunidade infinita que a gente tem, né? Às vezes a gente se pega assistindo o jornal, às vezes a gente acaba ouvindo uma história e de tão hedionda e às vezes de tão assustadora. Às vezes a gente vê imagens do tipo que aconteceu há pouco tempo ali em Beirute, que foi aquela explosão que impactou a cidade de uma forma gigante, né? A própria pandemia que a gente vem passando, os casos que a gente ouve
de histórias hediondas no jornal, a gente ainda às vezes se pega pensando, nem que seja por um pequeno instante, por que isso está acontecendo? Será que isso é justo? Por que tem tanto sofrimento no planeta? Né? Será que a gente merece passar por isso? Será que aquela pessoa mereceu passar por isso? Né? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus não faz alguma coisa? Né? E dentro dessa condição, né, onde a gente muitas vezes se vê até abandonado, né? Porque a gente vê os problemas acontecendo e a gente fala, ué, chegam para mim, às vezes, questionamentos do tipo, será que Deus existe mesmo? Será que essa justiça dele é tão perfeita? Né? Então, foi baseado nisso que nasceu esse estudo que eu fiz sobre a justiça divina, e eu cheguei em dois pontos do Pentateuco, né, da codificação do Kardec, onde eu me embasei para a reflexão da noite. O primeiro deles está na Gênese, tá? No capítulo O Bem e o Mal, é o terceiro capítulo, tá? E a segunda parte onde eu me embasei, além do Livro dos Espíritos, tem ali duas questões do Livro dos Espíritos que eu vou citar sobre ela, é no Céu e Inferno, tá? Na primeira parte, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Falando um pouco sobre a parte que inclusive está na Gênese, a Gênese, o segundo capítulo dela, ela fala sobre Deus. E sobre o que, né, o que é Deus, né? Aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a Gênese vai lá e ela expande isso. E ali ela fala para a gente dos atributos divinos, né? Porque nós somos incapazes de entender o que é Deus, na sua essência. Mas a gente consegue perceber Deus através dos atributos dele, né? Trechos da codificação dizem para a gente o seguinte: se você olha para fora, se você olha na natureza e tem alguma coisa que não foi criada pelo homem, se não foi criada pelo homem, ela foi criada por Deus. E nessa criação, a gente começa a perceber as qualidades dos atributos de Deus. Né? A Gênesis fala para a gente o seguinte: quando a gente olha para um pássaro, esse pássaro, a capacidade dele de voar, a anatomia, a beleza que ele tem, o canto que ele produz, não existe uma coisa tão engenhosa, inteligente e perfeita, feita por um ser que não é engenhoso, inteligente e perfeito. Só coisas perfeitas são feitas por seres perfeitos. A perfeição não pode sair de uma coisa imperfeita. A Gênese faz essa proposta para a gente. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma árvore e a capacidade dela de capturar a luz, capturar e produzir oxigênio para a gente, né? Olha a perfeição disso. A gente depende da árvore, assim como a árvore depende da gente, e é um ecossistema que, se não fosse um ajudando o outro, não ia ter a renovação do ar no nosso planeta. Olha a engenhosidade disso, né? E como as coisas funcionam. Então, a partir do que a gente observa na natureza, a gente consegue observar as características de Deus. Então, ele sempre tem a palavra infinitamente ou supremo na frente das características dele, né? Então, ele tem sabedoria infinita, ele é justo e bom ao máximo, tá? Ele é a inteligência suprema, ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, e ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece. Então, esses são os atributos que a gente está mais acostumado a discutir sobre Deus, e não existe
nesses atributos, nada acima de Deus. Deus é o máximo nisso. Então, como poderia... Agora, a gente entendendo Deus como esta fonte criadora perfeita, como poderia, no nosso planeta, haver tanto problema? Como pode um ser não, porque Deus não é um ser, né? Como pode uma fonte criadora, com esta capacidade de perfeição, criar o mal? Vocês já se questionaram isso? Foi Deus que criou o mal? Mas quem criou o mal, se não foi Deus que criou o mal? Vamos refletir um pouco sobre isso. E entender um pouco da justiça dele. E por que, apesar de não ter sido Deus que criou o mal, por que o mal existe? E por que ele acontece na vida, nas nossas vidas, né? Na vida das pessoas que estão no planeta Terra. Até porque uma das classificações para um planeta de expiações e provas um planeta de expiações e prova tem mais gente que se compraz com o mal do que com o bem. Então, é uma característica de um planeta de expiação e prova ter mais mal do que bem. E se não foi Deus que criou o mal, como é que isso funciona, né? Então, a Gênesis traz para a gente a seguinte reflexão. Existem dois tipos de mal. Existe aqueles que nós conseguimos impedir e existe aquele que nós não conseguimos impedir. Dentro dos males que a gente consegue impedir, a Gênese fala para a gente que estão os flagelos naturais. Os flagelos naturais é um furacão, é uma grande tempestade, um terremoto. Ele diz o seguinte: a gente, às vezes, não consegue impedir que ele aconteça, mas nós conseguimos neutralizar os seus efeitos, ou antecipar e se planejar para que, quando ele aconteça, a gente consiga se proteger. E ele diz a Gênese diz de forma muito clara o seguinte: estes males que nós conseguimos prevenir, eles existem para que, primeiro, que eles não são males. Nós enxergamos eles como males, mas na realidade eles fazem parte de uma harmonia de um todo, que se a gente entendesse o motivo dele acontecer, a gente não ia chamar ele de mal. Que se ele não acontecesse, talvez coisas piores poderiam estar acontecendo com a gente. Mas na nossa visão limitada dos acontecimentos momentâneos, a gente olha e fala, nossa, mas ele está destruindo as coisas. Né? Então, isto é um mal. Então, na nossa percepção ainda relativa, na percepção de quem não tem a capacidade de entender o todo, essas coisas ainda são mal. Mas elas não são mal. Elas não são mal. Mas elas nos movimentam. Esses flagelos, na Gênesis ele dá exatamente esse nome. Flagelos destruidores. Esses flagelos nos movimentam para que a gente busque formas de eliminá-los, preveni-los ou neutralizar os seus efeitos. Por exemplo, construir casa mais forte, para que quando acontecer um terremoto, a gente consiga ficar dentro de casa e protegido. Dessa forma, as ciências nasceram a partir destes problemas do dia a dia que a gente busca resolver. Então, a Gênesis já classifica que isso não é mal e que isso faz a gente se movimentar. E que, dentro do nosso nível evolutivo, o nível evolutivo de seres que foram criados simples e ignorantes, que acabou de receber, modo de falar, há uns 6.000, 8.000 anos, a gente recebeu a nossa inteligência. E, antes disso, a gente não tinha inteligência. Antes disso, a gente só tinha instinto. E o que é esse instinto? O instinto é a ação
da natureza, a ação da criação, garantindo que a gente não erre. A gente consegue olhar, por exemplo, para um formigueiro e todas as formigas estão trabalhando em conjunto, numa perfeição assustadora. E aí a gente para pensar, tem alguma formiga regendo aquilo para acontecer? Não, não tem. É o instinto da formiga que faz com que ela sempre acerte. E a gente não pode dizer que uma formiga, pelo fato dela sempre acertar, que ela é mais inteligente que a gente. Não é possível isso. A gente é inteligente, muito mais inteligente que a formiga, mas como a gente acabou de receber a inteligência, e a gente também recebeu junto com a inteligência uma capacidade que a gente chama de livre-arbítrio. Então, como a gente recebeu isso, o nosso papel no mundo de expiação e provas é aprender a utilizar essa ferramenta nova que a gente tem. Que pensando na eternidade, 6.000 anos, 8.000 anos, que seja. Vamos imaginar o seguinte, eu repeti bastante de ano no mundo de expiação e provas. Que eu esteja 15.000 anos com a minha inteligência. É muito pouco tempo frente a toda infinito e toda a eternidade que a gente sabe que existe. Então eu estou aprendendo agora a lidar com essa ferramenta chamada inteligência. Eu estou aprendendo agora a lidar com o meu livre-arbítrio. E esse lugar onde a gente está, o planeta Terra, é a escola para aprender a usar isso. Quando a gente vai para a escola e tem um caderno e uma caneta, o nosso caderno é a nossa inteligência e a nossa caneta é o nosso livre-arbítrio. Então, dentro dessa condição toda, né, nós recebemos a nossa inteligência e Deus, na sua perfeição criadora, ele criou seres perfectíveis, que apesar de poderem escolher entre o que é certo e o que é errado, vai se aperfeiçoar e vai conseguir atingir a perfeição. Também, não a perfeição dele, porque a dele é a perfeição suprema, mas a gente vai conseguir atingir a perfeição das nossas escolhas e da nossa inteligência, do nosso conhecimento. Então, para isso, ele criou meios de nos direcionar. Imagina o seguinte, imagina que a dor não existisse. E tudo que a gente fizesse, a gente só recebesse cartõezinhos do tipo, agora você está certo, agora você está errado. A dor é o cartãozinho do você está errado. Só que se eu recebesse só cartãozinho, eu não ia me movimentar. Porque o incômodo é exatamente aquilo que nos movimenta. Então, a dor tem a ver com a didática de Deus. E a partir das minhas escolhas, que eu acabo gerando os males que eu tenho que passar e que eles são... Eu não consigo eliminar esses males da minha vida. Eu não consigo eliminar estas injustiças, né? Porque a gente, quando passa por problema, a gente fala que, mas eu sou um injustiçado, eu sou um coitado, né? Isso está diretamente ligado a débitos anteriores e está diretamente ligado a responsabilidades que eu assumi por decisões equivocadas que meu livre-arbítrio tomou. Então, eu não tenho como fugir da minha expiação. A minha expiação, ela vai acontecer. E eu posso diminuir o tempo que eu fico na expiação. Mas eu só diminuo o tempo que eu fico na expiação. A gente vai falar depois como que eu diminuo o tempo que eu fico na expiação, né? Vamos continuar ainda falando sobre os males, né? Então, dentro do contexto que a gente está enxergando da perfeição divina, toda vez que eu me excedo em relação à lei divina, toda vez que eu me desvio do caminho, eu crio uma responsabilidade de voltar para o caminho e, ao mesmo tempo, de reparar os danos que eu cometi com o desvio anterior. Isso gera para mim coisas que eu encaro como mal, mas que são consequência do meu próprio mal. E aqui também eu dividiria esse mal baseado no meu livre-arbítrio em dois tipos de males. Tá?
O primeiro é aquele que eu cometo porque eu errei. Eu cometo porque eu estou aprendendo. Por exemplo, alguém aqui conseguiria... Eu vou fazer a pergunta, mas eu não conheço vocês. Talvez alguém consiga, tá? Alguém aqui conseguiria... Todo mundo aqui conseguiria tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven agora? Sem errar. Não dá. Eu vou ter que pegar, eu vou ter que aprender, eu vou errar pra caramba, mas aos poucos eu vou aprendendo. Ah, mas errar é ruim? Não. Quando você erra no caminho do aprendizado, isso é bom. Você está evoluindo. Agora, e se eu sei tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven e eu ficar errando de propósito? Eu escolher errar. E aí a minha intenção é uma intenção de me desviar e de pecar, né? Porque pecado na essência da palavra, na etimologia da palavra, tem a ver com desvio de rota. Tem a ver com erro de percurso, erro de caminho, né? O pecar não tem problema. O problema é pecar porque eu quero. Agora, pecar porque eu ainda estou aprendendo, né? Eu errar porque eu ainda estou aprendendo, faz parte do processo do aprendizado. Então, às vezes, eu me equivoco na escolha do meu livre-arbítrio. E se esse equívoco foi na busca de realizar o bem, na busca de fazer o melhor, e ainda assim eu erro, né? Quantas vezes a gente não comete equívoco por conta do que a gente chama de amor, né? Ah, eu tenho ciúme de uma pessoa. É errado? É errado. É alguma coisa ligada a egoísmo. E a gente também sabe que a essência do mal está ligado ao egoísmo e ao orgulho. Mas ainda assim, dentro da nossa capacidade de compreensão, o ciúme é um erro, sim, me provoca uma necessidade de reparação, mas ainda assim é aquele erro com a melhor das intenções, né? Uma mãe que tem ciúme do seu filho, né? Então, isso não exime a gente da reparação, mas gera atenuantes, ou então, quando eu erro de propósito, geram agravantes. Mas, seguindo para esta condição de... antes disso, né, eu já entrei numa linha, mas vale a pena voltar um pouquinho. Quando a gente fala dos flagelos destruidores, né, e que a gente fala assim, nossa, mas aconteceu um terremoto e morreu tanta gente, né? Mas, nossa, Douglas, você comentou que isso é para provocar a nossa evolução. Mas que meio, né, de provocar a evolução a partir do sofrimento e da dor? Deus não poderia utilizar de outros meios para que as pessoas evoluíssem? Né? E aí a gente tem a pergunta 738 do Livro dos Espíritos, a resposta para esse tipo de questionamento. Por que Deus usa desse tipo de flagelo destruidor para fazer com que a humanidade evolua? Né? E a resposta é, Deus se utiliza de várias formas de fazer com que a humanidade evolua. Só que ele vai dando oportunidade... Vocês já ouviram falar que a gente cresce e que a gente aprende a partir ou do amor ou da dor? A parte do amor, ela vem primeiro. Deus vai apresentando oportunidades para a nossa evolução aos poucos. E quando os tempos são chegados, está chegando a hora de um salto de evolução, e ainda tem um grupo que não está pronto, ele vem e coloca um flagelo destruidor desse, vem e coloca um problema social num grupo de pessoas para que aquele grupo se movimente e o máximo de pessoas dê o próximo salto de evolução. Mas antes disso, foram apresentadas outras formas, menos dolorosas para que aquilo acontecesse. E aí, na pergunta 738A, vem o questionamento, mas e aqueles que evoluíram pelo amor? Por que eles têm que passar pela dor também? A resposta que os Espíritos dão para a gente, diz o seguinte: primeiro, ninguém passa em vão por um problema, mas que a gente se preocupa demais com
o tempo que a gente está encarnado, sendo que a vida real é a vida infinita, é a vida eterna. E que a gente se preocupa demais com o nosso corpo. E ele chega até a usar uma alegoria que o general, ele não está preocupado com o uniforme do soldado, ele está preocupado com o soldado. E nessa alegoria ele quer dizer o seguinte: Deus está preocupado com a evolução do nosso espírito. Ele não está preocupado se nesse processo a gente vai passar, por exemplo, por uma doença. Mas se essa doença estiver produzindo a nossa evolução espiritual, isso é bom, isso não é ruim, isso é bem, isso não é mal. Então, baseado nessas reflexões, que às vezes até deixa a gente até um pouco preocupado, e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre como isso funciona também de fato, na hora que eu entrar na parte do Céu e Inferno, né, do livro Céu e Inferno. Então, o que a gente já pode imaginar dessa condição que a gente vem falando? Primeiro, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que acontece na natureza tem a inteligência de Deus regendo. Tem uma harmonia por trás. Os problemas que a gente passa e que para a gente é um mal, tem a ver com a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio, e olha que coisa interessante, também relacionada à perfeição de Deus. O mal, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, e a gente consegue perceber isso na sociedade. O mal vem crescendo, a percepção do mal vem crescendo, mas o mal por si só, ele se colapsa. O mal por si só, ele chega num limite onde a saída é o bem. Então, se a humanidade ou parte da sociedade ruma para a decisão, para o livre-arbítrio, para a tomada de decisão, de se comprazer, de se vincular ao mal, chega num momento onde a única saída que a humanidade tem é se associar ao bem, porque a dor que isso produz, a responsabilidade que isso gera em termos de reparação e de sofrimento para o próprio ser que está gerando aquilo, faz com que ele cesse essa busca pelo mal e passe a buscar o bem. Porque o bem, ele traz alívio. O bem é o remédio. Então, deixa eu só pegar o ponto aqui. Na pergunta 634, né, vem uma pergunta que eu escuto regularmente. Eu também dou aula no curso de educação mediúnica e no curso de estudos espíritas, ali no Eduardo Monteiro, que a Luz comentou. E todo ano vem ali a pergunta: por que Deus não nos criou perfeito? Por que Deus não nos criou prontos? Vocês já pararam para se perguntar isso? Nossa, ia ser tão mais fácil, né? Na realidade, na pergunta 634, ela diz para a gente o seguinte, que o ser criado, a criatura, ela precisa conhecer as coisas. Ela precisa aprender as coisas. Essa resposta, ela dá o seguinte exemplo. Se os homens não conhecessem as montanhas, eles não saberiam o que é subir e descer. Se os homens não conhecessem as rochas, eles não saberiam a diferença entre o duro e o macio. Então, o que Deus espera que a gente tenha é conhecimento. A expansão do conhecimento. E esse conhecimento,
este aprendizado ele não cessa. Então, não teria o porquê Deus criar a gente pronto, sendo que o nosso principal papel é aprender para servir. E agora a gente está aprendendo a aprender, porque se a gente ganhou a inteligência que fornece para a gente a capacidade de aprender. Então, na pergunta 634, né, a resposta que vem para a gente é: Deus não criou a gente pronto, mas Deus criou a gente perfectível. Deus não fez uma criação aonde, passado um tempo, ele vai olhar e falar: bom, esses aqui vingaram, esses aqui não vingaram, deixa eu jogar esses aqui fora. Não tem isso. Todo mundo vai chegar no ponto que Deus precisa. A questão é, quanto tempo a gente vai levar? E a nossa percepção de tempo, estes 8.000 anos, 15.000 anos que eu comentei, dentro da eternidade, isso é como se fosse um período de crescimento de uma criança. Para a gente. Quanto tempo demora o crescimento de uma criança numa vida toda? 10 anos de 80 que a gente vive? É muito pouco. Então, a nossa percepção de tempo, ela é muito relativa frente ao tempo absoluto que a gente imagina, né? A partir imagina que existe a partir do que os espíritos e a partir do que a própria ciência vem descobrindo, né? Mas, então, baseado nessa condição de que Deus é perfeito, eu tenho meu livre-arbítrio, tomo minhas decisões e arco com as consequências das minhas decisões, a gente entra agora no trecho que eu comentei do estudo, da parte do estudo do bem e do mal, que fala sobre que está ali no céu e no inferno. Né? E o curioso é que nesse capítulo, o capítulo 7 da primeira parte, o nome do trecho onde está isso é as penas futuras, né? Segundo o Espiritismo, e o nome desse trecho é o Código Penal da Vida Futura. Kardec, ele fala para a gente, olha, eu estou chamando isso aqui de Código Penal da Vida Futura, mas não é o Espiritismo que vem trazendo assim, olha, gente, é assim que agora vai ter que ser, essa é a lei. Não. Baseado nas entrevistas e nas reflexões que Kardec fez com espíritos e as consequências das suas decisões, ele escreveu o que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. E no segundo artigo, esse eu vou pedir, né, a liberdade de ler para vocês, ele diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Então, se eu tenho algum sofrimento na minha vida, é porque eu tenho alguma imperfeição. Dá para chegar a essa conclusão junto? E aí ele diz o seguinte: do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, se eu sofro menos hoje do que no passado, é porque eu já evoluí mais. E assim, tem um palestrante chamado Décio Iondoli. Eu sugiro, né, que vocês busquem, se vocês não conhecem, algumas palestras do Décio Iondoli. Ele diz o seguinte: nós somos a melhor versão que já existiu de nós mesmos. Nunca existiu um eu melhor do que existiu hoje. Porque a gente vem evoluindo. Pouco a pouco a gente vai se tornando melhor. Então, as nossas imperfeições vão diminuindo e, por consequência, a nossa felicidade também vai aumentando. E aí, a quantidade de sofrimento que a gente tem está diretamente ligada à quantidade de imperfeição que a gente tem. Baseado nisso, o Kardec propõe o seguinte para a gente: céu e inferno, que é o nome exatamente da obra, não tem a ver com um lugar físico. Um mundo de expiação e provas é um lugar físico, mas viver o paraíso ou viver o inferno tem mais a ver com o nosso momento evolutivo do que o lugar que a gente está.
E isso tem a ver com a nossa capacidade de melhorar as nossas escolhas, a nossa capacidade de diminuir a quantidade de erros que a gente toma. Isso tem a ver, né, tem uma questão na terceira parte do Livro dos Espíritos que fala sobre quais são os limites da natureza, né? Como que a gente percebe que a gente não está transgredindo as leis morais. E os Espíritos dizem para a gente, quando a gente come, a saciedade que a gente sente, ela é para a gente um indicativo de que a gente tem que parar de comer. Toda vez que a gente come mais do que a gente devia, a gente vai sofrer por conta disso. A gente vai se sentir estufado. E os limites da natureza mostram para a gente quando a gente tem saciado a nossa necessidade. O livre-arbítrio, ele é a capacidade que a gente tem de escolha baseada naquilo que a gente necessita versus o que a gente quer. Versus as paixões, né? As paixões, elas não são ruins. Sem paixões, nós não conseguiríamos evoluir. O problema é quando essas paixões se tornam vícios. Mas as paixões são motivações para que a gente alcance a evolução. E elas estão ligadas também às nossas necessidades. Então, o fato de eu sofrer é que eu estou consumindo a mais do que a minha necessidade demanda. É por isso, tem uma analogia feita, eu não vou conseguir lembrar que livro que isso está da série do André Luiz. Né? Mas tem uma reflexão que fala sobre o bem e o mal, que diz o seguinte, o bem é a felicidade, é buscar a felicidade para todo mundo. O mal é buscar a felicidade só para mim. Toda vez que eu estou buscando a felicidade só para mim, sem me preocupar com a felicidade de todo mundo, olha, isso é pesado, hein, gente? Eu estou me aliando, eu estou me comprazendo com o mal. É isso que essa reflexão do livro do André Luiz traz. Aí você fala, nossa, mas que forte isso. A gente busca a nossa felicidade constantemente. Isso é mal? A partir do momento que a gente entende que o mal está ligado ao egoísmo e ao orgulho, sim, isso é mal. Agora que o altruísmo, a caridade, fora da caridade não há salvação, não é isso que a doutrina fala pra gente? Então, quando eu faço a felicidade, busco a felicidade para todos, isso é o bem. Isso muda um pouco a ótica do... Eu sempre pensava, não, mas eu não sou uma pessoa malvada, né? Eu não desejo mal para ninguém, né? Mas nesta ótica de, a partir do momento que eu estou buscando só a minha felicidade, que eu não estou pensando na felicidade alheia, eu não estou produzindo bem. E tem um ponto interessante na Gênese que diz o seguinte, o mal, ele não é um aspecto diferente do bem. O mal é como se fosse o negativo do bem. Por exemplo, o escuro é o contrário do claro. Não tem como estar claro e escuro ao mesmo tempo. Logo, não tem como existir o mal e o bem ao mesmo tempo. Logo, se eu não estou produzindo bem, eu estou produzindo mal. E quando eu deixo de produzir o mal, eu já estou mais próximo do bem. Então, a busca pelo auxílio ao próximo é o que afasta a gente do mal. É o que afasta a gente do egoísmo. É o que afasta a gente do orgulho. E o sofrimento que a gente passa, a gente chama de castigo. Por quê? Na realidade, o castigo, ele não está sendo um castigo para a gente. O sofrimento que a gente passa está sendo um castigo para o nosso orgulho. Se você está sofrendo, é porque ainda tem orgulho em você. Tem uma outra definição de orgulho que eu acho sensacional e me ajudou a entender bastante.
O que é o orgulho? Né? O orgulho é quando eu me posiciono com um tamanho diferente do tamanho que eu tenho. Quando eu acho que eu sou mais do que eu realmente sou, eu estou sendo orgulhoso. Quando eu acho que eu mereço mais do que eu realmente mereço, eu estou sendo orgulhoso. Agora, o contrário do orgulho, que é a humildade, é quando eu me coloco exatamente do tamanho que eu tenho que ser. Alguém leu no Evangelho algum momento aonde chegaram para Jesus e chamaram ele de mestre e ele falou que não era mestre? Não. Ele sabia que ele era mestre. Ele se posicionava como mestre, porque ele já tinha atingido aquele tamanho. Mas quando eu esqueci o nome que deu, mas quando um jovem chega para ele e fala para ele, bom mestre, qual que é a reação dele? Opa, bom não. Bom é só aquele que está no céu. Né? Então, isso é o exemplo de humildade que Jesus traz para a gente. E isso mostra para a gente que quando a gente se rebaixa, a gente também não está sendo humilde. A gente está se humilhando, é diferente. Ser humilde é utilizar a sua capacidade, e o seu real tamanho para ajudar. E aí, né, a primeira coisa que eu entrei em paranoia, né? Porque se eu sou orgulhoso quando eu não sou no meu real tamanho, mas qual que é o meu tamanho verdadeiro? Aí eu parei para ficar pensando será que eu não estou sendo orgulhoso? Né? E para eu ser humilde, o que eu tenho que ser? Né? Será que eu não estou me rebaixando a mais do que eu devia? Aí eu cheguei à conclusão do seguinte, para eu ser humilde, eu não preciso ficar pensando, para eu ser humilde, eu tenho que me dedicar ao trabalho e a ajuda ao próximo, entregando o melhor que eu puder. Eu vou estar sendo humilde. Sempre que eu me dedicar ao auxílio do próximo, entregando o meu melhor trabalho possível. E isso a gente consegue saber, de forma espontânea, quando eu estou entregando o meu melhor. E aí isso mostra pra gente o quanto que a humildade ajuda a gente a evoluir. Porque toda vez que eu estiver entregando o meu melhor, eu vou estar aprendendo e eu vou estar evoluindo. Então, o humilde é aquele que evolui e não se posiciona acima do que ele deve. Faz sentido isso para vocês? Agora, para dar uma aliviada também um pouco nesse contexto da justiça divina, né? Porque a gente está falando que Deus, ele é justo e bom e que, através das dores, ele direciona a gente para o caminho que a gente precisa ir, mas é a gente que tem que escolher, e enquanto a gente não escolher, a gente vai ficar sofrendo. Né? Ainda pode aparecer perguntas do tipo, mas nossa, não é uma bondade sádica essa? Né? Onde está todo mundo sofrendo e aí que entra o ponto de que Deus não deixa as suas criaturas desamparadas. Para cada criatura, existe um mentor, um anjo da guarda que está sempre intuindo a gente. Está sempre buscando trazer as melhores opções para a gente. Cabe a gente ouvir através da nossa consciência e através da influência que esses bons espíritos trazem para a gente. Nem sempre a gente está apto a ouvir esse tipo de influência, porque a gente se bloqueia. E o nosso livre-arbítrio, ele é soberano. Ele sempre é respeitado. Mas se a gente ouvir a pequena influência que acontece na nossa mente, para a nossa alma, a gente consegue tomar decisões melhores. Agora, a decisão de tomar as melhores decisões está no nosso colo, está na nossa mão. E é a partir delas que a gente consegue se isentar do sofrimento. Nesse Código Penal da Vida Futura, a justiça divina apresenta para a gente uma forma de redenção. O caminho primeiro é o arrependimento. Toda vez que eu me arrependo, eu comecei o processo de redenção. A segunda parte é a expiação, ou seja, é o arcar com as consequências dos atos do ato que eu tomei. E a última, né, porque a gente fala só de expiação, eu estou num planeta de expiação, eu estou expiando, mas a última consequência para a redenção, né, a última fase do processo,
é a reparação. Enquanto eu não reparar o mal que eu produzi, eu não vou conseguir me livrar daquele problema. Então, se eu quero diminuir a minha quantidade de expiação, eu tenho que sair correndo para reparar tudo aquilo que eu produzi. E quando eu reparar, aí sim as minhas penas estão encerradas. Porque não existe pena eterna. A visão das igrejas protestantes, né, e da própria igreja católica, que depois do julgamento, alguns vão para o céu e outros vão para o inferno, passar a eternidade cada um no seu lugar, isso não existe. Isso não é obra de um Deus perfeito, justo e bom. Então, nós passamos por problemas enquanto a gente tem aprendizado para desenvolver. Depois que a gente desenvolve, a gente se desvincula deles. E nesse meio do caminho, tem também uma pitadinha que é a misericórdia divina, que tem a ver com a caridade coletiva atuando em prol um do outro, para diminuir a quantidade de sofrimento que a gente tem entre a gente. Falei bastante, né? Mas conseguiu fechar o raciocínio, né? O tema é bem intenso, bem complexo. Está todo mundo muito pensativo. Muito obrigado, Douglas. Eu que agradeço. Amigos, quem gostaria de acrescentar alguma reflexão e questionar? O questionamento é muito importante. Quem vai falar? Abre o microfone, fala seu nome. Todo mundo muito reflexivo. Você conseguiu dar um direcionamento para ideias que saem um pouco do lugar comum, né? A gente fica sempre ali no bem e no mal, e essas reflexões são muito profundas, né? Vamos lá, gente, algum comentário? Tem alguns amigos que sempre gostam de acrescentar alguma coisa. É a vez de vocês. Vamos lá, me ajuda. Vou lá, Luz. Boa noite. É isso aí. Vou puxar a fila, como você diz, né? Antes de mais nada, obrigado pelo Douglas pela apresentação, né? Ele tem uma profundidade, um conhecimento muito grande. Isso é fruto de muitos anos, né, Douglas? De leitura, tenho certeza de ouvir também outras pessoas. A gente está sempre aprendendo, como eu aprendo também hoje. Só as colocações dele, de forma geral, perfeitas, né? Ele embasou muito bem sobre o tema, principalmente sobre Deus ser incomparável. Não é? O Haroldo Dutra diz assim: eu já perdi a paciência comigo mesmo de ficar pensando que é Deus. Eu só sei que ele é tudo de bom, não é? Ele é perfeito. E isso não dá para nós questionarmos nada em relação a Deus, né? Então a gente sabe que está tudo no controle dele. Outro dia eu estava ouvindo um comentário que se o Sol nosso, em relação à Terra, a distância, tivesse alguns quilômetros para frente, né, a gente estaria passando frio. Talvez morreríamos pela falta de calor. Se estivesse muito próximo, nós estaremos assando. Ou seja, Deus sabe cada pontinho do universo onde ele tem que estar, né? Então, tudo acontece dentro das suas leis. Você citou muito bem sobre a questão das leis morais, né? Eu penso que nós espíritas, se nós estudarmos profundamente sobre essas leis morais, nós vamos ter basicamente todos os embasamentos que a gente precisa para entender nossa trajetória, a nossa humanidade, vamos falar humanidade espiritual, né? Essa renovação que a gente tem de corpos. O Einstein, ele dizia uma coisa muito legal sobre o bem, sobre o mal. Ele dizia que o mal é a ausência de Deus na vida das pessoas, porque Deus é a fonte de todo o bem. Né? E eu acho que ele está coberto de razão, né? Que Deus realmente é tudo de bom que na nossa vida é Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos dando oportunidade para que o mal exista na nossa vida. E só para concluir, você fez uma colocação dos erros, não é? Deus, ele vê as nossas intenções. Tá? Eu posso estar errando, como você mesmo colocou, eu posso estar errando acreditando que eu estou acertando.
não é? E isso não ser uma pena futura para mim. Eu não tenho, às vezes, necessidade de uma reparação nesse sentido, porque eu tentei, dentro da minha concepção, dentro do meu entendimento, fazer a coisa certa, aquilo que eu acreditava que era correto. Agora, se eu faço a coisa errada, e depois lá na frente eu descubro que eu errei, aí lá na frente eu faço de novo, aí não, né? Aí a gente tem adquirindo aí um passivo espiritual, do qual, como você bem disse, nós vamos ter que reparar. E muitas coisas que nós passamos hoje na nossa vida, os males, supostos males, né? Que o mal está sempre a serviço do bem, né? Os supostos males que a gente está passando hoje são coisas de encarnações anteriores. Como muitas coisas que nós fazemos hoje, a gente faz tanta bobagem que às vezes não dá tempo de pagar essa encarnação, e a gente vai pagar na outra, ou na outra, ou na outra, não é? E eu li uma vez que o próprio Haroldo ele dizia que tem erros nossos que nós demoraremos dezenas de encarnações para corrigir. Defeitos morais que nós deveremos demorar tanto para corrigir. Tá bom? Obrigado pela palestrinha, tá, Douglas? Foi ótima, viu, meu irmão? Muito obrigada. Nós temos aqui algumas amigas que a gente saiu de um outro curso onde a gente falou sobre vícios e paixões. Então, vocês vieram completar o tema que a gente trabalhou agora há pouco. Muito bom. Mais alguém acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Vamos lá, Mônica. Obrigada, Douglas, foi muito legal. Eu lembro que, eu acho que no grupo lá do Cela, uma vez a gente fez um estudo, né, das penas futuras, e eu que fiz a pesquisa, assim, né, para apresentar para os amigos. E é muito curioso que no livro do Céu e Inferno, que o que as pessoas mais se arrependem, né, são as explicações, né, dos espíritos medianos, né, que estão lá na espiritualidade, que é justamente disso, que se arrependem do bem que deixou de fazer. Né? Que é tão sério que a pessoa fica com tanto remorso de não ter feito melhor, ter aproveitado melhor, né? Então a gente fica pensando, né? Eu tenho falado isso para alguns amigos que são espíritas ou que são espiritualizados, né? Falei, gente, de boa, né? Se todo mundo acredita que Deus é perfeito, que Deus não deixa cair uma folha sem o controle dele, sem a permissão dele, por que a gente ter tanto medo, né, do que está acontecendo? Que o medo paralisa. A gente tem que ser cuidadoso, tem que ser consciente, né? A gente tem conhecimento, então vamos fazer o que a gente pode fazer. Porque todo esse medo, né, parece até que a gente não confia no que de fato devemos fazer, né, que é ajudar as pessoas, diminuir o sofrimento de quem a gente puder e até, sabe, acordar, porque eu tenho muitas amigas assim queridas que são católicas, né? Eu falo assim, gente, agora é hora de testar. Tem fé ou não tem fé? Né? Se a gente tem saúde, se a gente tem consciência, se a gente tem nossos cuidados, não é para ficar trancado dentro de casa, porque aí, né, eu acho que você tem que ficar, você pode até ficar trancado dentro de casa se a sua condição permitir, né, de você estar ajudando. Mas e quem não tem? Né? Se for assim, coitado da moça do caixa que está trabalhando todos os dias desde março, né? Então ela tá. Eu acho que isso é muito importante, porque essas pessoas que estão enfrentando, né, diariamente, seja o caixa do supermercado, o pessoal de saúde, né? Eles estão fazendo todo o bem que lhes cabe e que pode. E aí tem um monte de gente que está em casa que pode pelo menos ficar, né, em vibração, pode fazer bem também, pode participar de vídeo, pode conversar, pode ligar para alguém. E tudo isso depois vai gerar arrependimento se a gente não aproveitar essa super oportunidade. Muito bom, Mônica. Você fechou realmente a fala toda do Douglas. Gratidão, amigo, pelo conteúdo, pela explanação. O Nestor no seu complemento e realmente acho que a gente fez um ótimo fechamento, porque estamos adquirindo conhecimento.
Esse conhecimento tem que ser analisado e eu tenho que criar condições dentro da minha capacidade de colocar em prática. Não adianta eu ter muitas informações teorizando e não praticando. Então, esse é o grande chamamento de tudo a isso que foi falado, né? Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Lúcia, Oi. só para falar, Buda dizia que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. E é uma grande verdade, né? O mal está intimamente relacionado exatamente com a ignorância, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre as leis morais, a gente vai vendo que quanto mais a gente aprende, mais próximo do bem a gente está. E quanto menos a gente conhece, mais a gente se afasta. Aí abre uma reflexão bem grande, né? Sim. Mas é muito bom, realmente muito importante. Gente, amigos de hoje, muito obrigado pela oportunidade. Para quem que eu vou pedir para a gente fazer a prece de encerramento? Quem está com o microfone bom aí? Francisco? O microfone está funcionando? Dá para fazer a prece? Tá me ouvindo, Luiz? Sim, amigo. Você faz a prece para a gente? Posso sim. E depois eu faço no final o autopasse. Tá bom. Vamos lá, fechando os nossos olhos físicos, né? Abrindo os nossos olhos para a espiritualidade, fazendo uma ponte com a sala de passe da União Espírita Luz Divina, onde as portas físicas estão fechadas, mas os trabalhos espirituais continuam, com toda a equipe dos mentores, dos espíritos, Dr. Anselmo, todos atendendo amorosamente todos os amigos que lá vão até lá, que precisam, os amigos desencarnados, né? Continuando com esse trabalho, porque, como eu disse, por enquanto só no mundo físico ele está parado, mas no mundo espiritual ele continua. Agradecendo a todos os nossos mentores que nos ajudaram, que estão presentes conosco aqui nesse trabalho, nessa aula, nesse estudo. Agradecendo todo o ensinamento que foi passado, todos os comentários, a permissão da Mãe Maria, do nosso Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, material e espiritual, nos dai hoje e sempre. Perdoa os nossos erros ainda tão recorrentes, tão infantis, na medida em que perdoamos os nossos amigos, nossos irmãos, devedores também. E não nos deixeis cair em novas e más tentações, e se possível livra-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda carregamos internamente. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Obrigado, amigo. Pedindo à equipe amorosa do Dr. Anselmo que fluidifique as águas. E lembrando agora da importância do autopasse. Nós vamos nos imaginar na sala de passes, elevando as mãos, imaginando a energia entrando pelos nossos dedos, que a equipe espiritual está colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, no nosso coronário. E agora, lentamente, descendo as mãos pelo nosso rosto, a garganta, que é um chakra tão importante, o laríngeo, descendo um pouquinho no cardíaco,
toda a nossa parte digestiva, básico, soltando as mãos, respirando fundo e agradecendo. E agora, mais harmonizados, rogamos aos mensageiros divinos que seja feita uma ponte de luz do nosso lar até a sala de passes, pedindo que a equipe amorosa possa fazer a limpeza fluídica de todos os lares dos trabalhadores e alunos do União Espírita Luz Divina. Que os nossos pensamentos, nossas palavras são energia e ficam impregnadas no nosso lar. Então, que a caravana socorrista, através dessa ponte de luz, possa fazer essa limpeza fluídica e, mais harmonizados, possamos ser trabalhadores do Cristo, emanando energia àquelas pessoas que sabemos que estão passando por momentos de fragilidade. Aquela nossa lista de vibrações. Gratidão a todos aqueles que estão compartilhando o Evangelho de Jesus. Muita paz e muita alegria pela oportunidade do aprendizado. E uma coisa que é muito forte no Luz Divina, que é o nosso abraço. Douglas, que você receba esse abraço carinhoso e que em breve você possa ir conhecer a casa. Muito obrigado a todos e vamos continuar compartilhando o link. A Rosângela criou um grupo para os assistidos, então o Evangelho está sendo compartilhado e devagarzinho a palavra de Jesus vai chegando, tá? Muito obrigada, gente. Tem um recado muito importante. Vamos lá. 1, 2 e... Juízo, hein? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Obrigada.